Bom dia, queridos, a graça e a paz de Cristo seja todos irmãos e irmãs. Mais um dia que a gente se reúne aqui para meditarmos na palavra de Deus, e os irmãos que nos acompanham, é um prazer estar aqui com vocês também, os que vão nos ouvir depois. Hoje nós gostaríamos de trabalhar com o nosso grupo a respeito da parábola do semeador, que está em Mateus, que está em Marcos, que está em Lucas. Eu vou pegar o texto de Lucas, o capítulo 8, do versículo 4 até o versículo 14, Jesus fala a mesma parábola que está lá em Mateus 13 e que está também em Marcos no capítulo 4. O primeiro ponto que eu quero trabalhar, ela é bem conhecida, essa parábola do semeador. Quase todos conhecem essa parábola. O primeiro ponto é a pergunta que muitos fazem para a gente: por que todos ouvem a palavra que Jesus trouxe e poucos que aceitam? Segunda consideração é: quantos que aceitam? Vamos meditar um pouquinho nisso. A partir do versículo 4, diz assim a palavra de Deus por Lucas: afluindo uma grande multidão e vindo ter com Jesus gente de todas as cidades, Jesus fala por parábolas. E eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Eu gostaria de parar nesse ponto já e começar a comentar alguma coisa a respeito. Ele diz que ele é o bom semeador, Jesus, e que a palavra de Deus é a semente. E nós sabemos que a palavra de Deus, diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, que ela é viva e eficaz. Se ela é viva e ela é eficaz, se ela cair na terra, ela vai produzir. Então a gente percebe pelas parábolas em que ele fala a respeito da terra. É o tipo da terra e não a semente e nem o semeador. Então vamos entender o primeiro ponto aqui, o que ele diz. Ele fala assim: e ao semear uma parte. Então ele está falando em parte. Se a gente for analisar, existe uma divisão de 4 partes. A primeira parte ele falou que ele joga a semente e ela cai à beira do caminho, onde todos passam, pisam. É uma terra mais batida. Você pode ver aonde as pessoas passam, não nasce nada. É aquilo que é a condição do caminhar da pessoa no dia a dia. Mas para a gente entender isso, a gente tem que voltar lá no Gênesis, porque a gente precisa entender o princípio das coisas para entender o sentido dos acontecimentos. No Gênesis, Deus fez o homem do pó da terra. Ele pegou, fez um boneco, vamos chamar assim, terra. E ele soprou o espírito dele nessa terra. Ele botou a semente dele, colocou a eternidade no coração do homem. E ao colocar o espírito dele nessa terra, essa terra composta de terra, carne, que se torna, e espírito, tem alma, nasce o que nós chamamos o eu, a pessoa. A pessoa eu nasce. É como eu penso, como eu sinto, como eu ajo. A minha vontade. Essa é a característica nossa. Então Deus nos fez assim. Mas acontece que o mal veio e distorceu essa condição, e a terra ficou maldita, porque falou: maldita é a terra por tua causa. E a terra, na realidade, não é que o corpo ficou amaldiçoado, é que ele, na realidade, ele perdeu a essência do que ele deveria fazer, porque ele foi induzido a produzir de outra maneira, porque o Espírito de Deus não estava mais com o Espírito do homem, não falava mais com o homem. Por isso que ele fala: uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves vieram e levaram. Como que o homem pensa? A alma do homem, a alma é formada como eu penso, como eu sinto e como que eu vou agir, a minha vontade. Jesus explica a razão desse fato. Então, qual é o primeiro ponto? Quando você dá a palavra para uma pessoa, que é a palavra de Deus, o que passa para essa pessoa? O primeiro lugar é o contexto do pensamento, da mente. Então ela tem essa palavra, cai no seu pensamento. E a gente vê muitas pessoas usando o pensamento e citando até mesmo a palavra de Deus. Tem gente que cita versículos,
cita as passagens, fala de Jesus, fala do Evangelho, mas parece que ele não é algo que houve uma transformação. E a vida era para ser vivida num processo transformador, e não no sentido apenas existencial, porque o mal distorceu a terra. Então Jesus veio para fazer um gerar de novo algo nessa terra que foi alterada. E ele joga agora a palavra de Deus. Então por que uns não aceitam? Ele diz, ouvem a palavra, todos ouvem, só que ela cai à beira do caminho, significa caiu no pensamento. Aí a pessoa, pensando na palavra, cita a palavra, mas não cria vida, não dá vida. Porque diz que o mal vem e leva a palavra. O mal, o passarinho, vem e come aquela palavra que foi pisada. Então a palavra que não é absorvida na terra, ela não germina. Ela é pisada, esmagada, e o passarinho vem e faz o quê? Come, leva embora. Então o mal vem, tira do pensamento. O que caracteriza isso? Uma pessoa que realmente tem um conhecimento às vezes muito grande, tem uma gnose, um conhecimento inclusive de Deus, de si mesmo, das coisas, conhece, é uma pessoa inteligente, não é uma pessoa sem inteligência. Mas o que tem? Ele não fez o caminho, essa palavra não fez o caminho. Então ela veio no pensamento e parou no pensamento. Ela não continuou fazendo o circuito para dar vida. E aí ela morre nesse sentido. O passarinho leva embora. O segundo ponto fala assim, outra parte caiu sobre a pedra e tendo crescido, secou por falta de umidade. Se nós pegarmos os 3 textos de Mateus e de Marcos, ele deixa muito claro, o problema da segunda é o que nós chamamos a dureza do coração, que está focado na emoção. Então, o que mais impede esse caminho da palavra de Deus são as nossas emoções, sentimento. Por isso que ele fala assim, é aquele que recebe com alegria a palavra, mas quando vai nascer, pouca é a terra, muita pedra, dureza de coração. Então, o que falta nessa pessoa é raiz. E ele falou assim, que nós devemos estar arraigados em amor, em Cristo, em Deus, buscando Deus. E ao não buscarmos Deus, a nossa raiz não crescendo, vai encontrar resistência nas pedras, saindo o sol, vai aquecer, e essa palavra não vai germinar, não vai conseguir produzir e dar frutos. Às vezes até aparece o brotinho, o sentido da espiritualidade, mas logo sucumbe. E ele fala, porque vem o calor do dia, as preocupações, os problemas diários, e aquilo lá seca, não vinga. Esse é o segundo ponto que ele fala. Aí ele continua o versículo 7. Outra caiu no meio dos espinhos, e esses, ao crescerem com ela, a sufocaram. Então é uma palavra que vem juntamente com a vivência dessa pessoa. Então só recordando, a primeira é aquele que está no pensamento. A pessoa sabe da palavra de Deus, mas não conhece o Deus da palavra. Só sabe que existe um Deus e que tem uma palavra. O segundo é aquele que com alegria recebe a palavra, mas com a dureza que tem, não tem raiz, não cresce essa raiz. E o terceiro, ele está mostrando que é aquele que está entre espinhos. E as duas coisas crescem junto. O conhecimento da palavra e também o problema dos espinhos. Refere ao que na pessoa, na alma da pessoa? A vontade da pessoa. A vontade da pessoa fica dividida entre o fazer a vontade de Deus e fazer a minha vontade. Como eu não abro mão na minha vontade e não quero expressar a vontade de Deus, que são apenas 4, que na realidade são 3, eu vou citá-las. Crer em Jesus é a primeira vontade de Deus. A nossa santificação, a segunda vontade de Deus. E em tudo dai graças, se santificando por causa do que Cristo fez. E a terceira vontade, que é a prática do bem, a prática da justiça com amor. Quando nós não entendemos isso, e a nossa vida não está fundamentada nesses princípios da vontade de Deus, que tem um propósito para a glória de Deus, então ele deixa claro que a vontade do mundo e a vontade do ser com o mundo e com as coisas de Deus, ele fica o quê? Dividido.
E o que é interessante, fala assim, outro caiu no meio dos espinhos, esses, ao crescerem com ela, a sufocaram. Aí fala, outra afinal caiu em boa terra, cresceu e produziu, a 100 por 1, dizendo isto, clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus explicava por parábolas, e agora tem a explicação da parábola. Então a gente não precisa nem se preocupar, porque todos os textos de Mateus e de Lucas, também de Marcos, cita a explicação e ele já dá a conotação do que Jesus está falando. Para o mundo, ele explica por parábolas, mas ele falou, para os discípulos, ele dá a entender os princípios do mistério do reino. E aí ele vem a explicação e diz assim, vou dar o entender o que eu estou falando para vocês, quais são os mistérios do reino. E ele, no primeiro momento, ele explica. Esse é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então ele mesmo já definiu e conceituou o que é a palavra de Deus, o que é a semente. Então a semente é a palavra de Deus. Ela é boa, ela é eficaz, ela é viva. Se você não mexer nela, ela mexe em você. Então o que depende é a terra. Mas a terra foi alterada por quem? Pelo pecado. Houve uma corrupção na terra. E aí, a primeira parte, ele falou que faz o quê? A semente cai nos nossos pensamentos e mesmo a pessoa conhecendo a palavra, citando a palavra, mencionando a palavra, não consegue frutificar, não consegue se desenvolver. Como uma semente que cai na terra, germina, produz a planta, produz a folha, produz a flor e produz o fruto. E no fruto é interessante que nós temos o que nós chamamos, em algumas árvores, não entrando numa classificação biológica do processo da planta vegetal, de como que ela produz um fruto. Tem várias formas da produção e nomes distintos. Mas resumindo assim de uma forma grossa, como no sentido popular, a gente fala que há uma diferença entre fruto e fruta. Se pensar num sentido científico, botânico, você vai ver que fruta é aquilo que é comestível, é a parte comestível. E fruto é aquele contexto que a gente chama de endocarpo, que está dentro da fruta, que tem a semente. Então, fruto tem semente, que vai produzir outras sementes, que vão produzir outras plantas. E a fruta é aquilo que não tem a semente. Tem uma classificação botânica, é interessante, nem cabe aqui a nós ficarmos discutindo esse contexto, mas a Bíblia quer mostrar duas realidades. Aquilo que tem semente, vamos chamar de fruto. E o que não tem semente, vamos chamar de fruta. Então, uma fruta, se você pegar a classificação mais comum, aquela parte externa chama epicarpo, é a casca, vamos chamar assim. A parte interna que a gente come docinha, a gente chama de fruta, que é o comestível, é o chamado mesocarpo. E aquilo que fica dentro, onde tem a sementinha lá no meinho, é chamado endocarpo. É como se fosse assim, epicarpo, mesocarpo e endocarpo, o homem interior. O homem interior, ficou bem claro? Como se fosse classificando assim. Só que você sabe que tem fruta que tem características distintas. Por exemplo, o caju. O caju, ele não tem a semente no endo. O caju tem a semente aonde? Fora. E aquilo que a gente come na realidade seria o mesocarpo. E aquilo que a gente na realidade não come é a semente. Então, aquela castanha que é o comestível do caju, ele tem uma classificação, tem fruta. Então você vai ver que abacaxi é uma fruta, porque ele não tem semente dentro, ele vai no broto. Banana é uma fruta. São classificações da botânica, eu não vou entrar nisso. Eu quero deixar assim 2 pontos. O que é fruto? Fruto é tudo aquilo que tem uma semente dentro que gera um outro ser igual. Por isso fala assim, o fruto do ventre da mulher. Você nunca vai encontrar uma fruta do ventre da mulher. Porque a fruta, ela não tem a semente. Ela protege a semente ou ela é parte da semente, mas ela não é a semente. Aonde está a semente? Não é um endocarpo. Consegui passar? Quando nós entendemos assim, você pode resumir tudo, soltando a botânica, soltando o conceito, vamos dizer, popular. Às vezes você fala assim, o tomate. O tomate é uma fruta ou é uma leguminosa? Você fala assim, uma leguminosa. E por que foi classificado assim? Tem semente dentro. Da semente nasce outro tomateiro, que vai dar produzir tomate. E por que ele é dado uma leguminosa? Porque ele é chamado de fruta. É porque na realidade ele não tem a doçura das outras, que é o conceito popular. Aquilo que é doce e aquilo que tem semente
Então, fruto e fruta. Fruta é a estrutura adocicada, que você pode comer, é o comestível. E semente, você pode ver que você não come semente, porque ela é amarga. Se você comer uma semente, ela fica amarga. Ela é feita assim para não se comer mesmo. Ou engolir inteira, ou simplesmente cuspir, para produzir outro. Então a pessoa acaba comendo o quê? A estrutura que envolve ela. Ficou bem claro? Então vamos chamar assim para resumir para nós. A Bíblia não quer fazer uma classificação nem botânica nem popular. Ela só quer dizer o seguinte: fruto é aquilo que tem semente, que reproduz a mesma condição da espécie da planta. E fruta é aquilo que produz sem ter a semente, que pode ser por broto, não broto, sistema de germinação, não importa. Se a gente ficar assim, é o que é importante nós entendermos. Então Jesus está explicando aqui o sentido da palavra. Então, o que cai à beira do caminho são os que ouviram, todos ouviram. Aí ele fala assim: venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra. Então o caminho para o coração passa por onde? Ele passa, recebe a palavra, ela entra no ouvido, ouve, vai para o pensamento vai passar pelas emoções, nas emoções, nós já falamos, o pensamento vai para as emoções, nas emoções ela tem um problema de dureza, porque é ali que bloqueia. As emoções é que nos bloqueiam a viver ou não a palavra de Deus. Depois ela vai para o pulmão, oxigena e vai para a vontade. E é na vontade é que vai para o coração do lado esquerdo, que vai soltar o sangue agora oxigenado para dar vida. Se ele não passar por esse processo, a minha vontade, se não estiver ligado em Deus, a minha vontade vai ser a minha vontade pela carne. Então vai ser o que nós chamamos um sangue azul. O sangue vai entrar, uma palavra entra, passa pelo lado direito do coração, desce no sentimento, vai para o pulmão. Se não passar no espírito, pulmão, pneuma, espírito, já vai direto para onde? Para a aurícula direita e vai para o ventrículo direito e vai esparramar o que? Um sangue azul, sem oxigenação, sem vida. Então ele está mostrando para nós que o caminho da palavra é o mesmo que o sangue faz para passar no nosso coração. É o que ele está explicando. Então, vem no pensamento. Eu não deixo ela continuar. O passarinho vem e leva embora. Aquilo que foi semeado vai embora. Aqui chegou na emoção, recebe com alegria. Aqui caiu sobre a pedra, versículo 13. São os que ouvindo a palavra recebe com alegria. Sentimento, está entendendo? Ai, que coisa boa ouvir a palavra de Deus. Isso é gratificante, isso vai me ajudar, isso vai me dar condições, isso vai me dar prosperidade. Você entende? Então a pessoa, alegria. Só que tem o que? Ele falou, não tem raiz. Ela não consegue desenvolver em profundidade, buscando Deus, buscando a umidade de Deus, que ele fala aqui. Não tem raiz. Então, logo, a dureza do coração faz secar. Então a pessoa pergunta, então por que todos ouvem? Uns aceitam. Ele falou, os que não aceitam são aqueles que pensam, sabem da palavra, mas não conhecem o Deus da palavra. O outro recebe com alegria, mas vem as preocupações do dia a dia, que lá vem o calor do dia, e como o coração é duro, emoções bloqueiam, ela não continua, não oxigena. E a vontade agora, que é o maior, ele diz, versículo 14, o que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Cuidados, deleites e riquezas da vida, vontade. E diz assim, os seus frutos não chegam a amadurecer. Veja, é interessante, produz fruto. A que fica no meio dos espinhos produz frutos. Então aquela árvore que você vê um fruto, aí você fala assim, vou colher o fruto. Ah, mas não está maduro. Ah, vou colher o fruto. Não, ainda está verde. E um fruto que ainda está verde, a semente não está o quê? Amadurecida, suficiente para fazer o quê? Para reproduzir. Então aqui você pode ver que esse grupo de pessoas são 3/4 de semente que são jogadas e que não são absorvidas. Então você vai falar assim, mas então quantos desses 4/4, que é a totalidade, que ouviram a palavra, vão ouvir realmente a palavra? Falou 1/4 só. 25% só. Então, eu já não tenho mais essa preocupação. Tenho falado muito aqui, conversado com os irmãos até, o pastor. Eu falo, antigamente eu me preocupava que achando que eu falando, as pessoas todas iam ouvir o que eu estou falando, iam viver, iam produzir, iam ser
né? Cristãos assim, fiéis, maduros, inteiros, íntegros, perfeitos, santos, perfeitos. Eu falei, não tenho mais essa pretensão. Jesus não tinha essa pretensão, mas ele dava a palavra para todos, não fazia distinção. Isso aqui eu vou julgar se essa terra é boa ou não, se eu vou produzir ou não. Não, ele falou, dá a palavra para todos, joga a semente para todos. Porque você não sabe a que vai nascer, germinar e a que não vai germinar. Então você dá a palavra para todo mundo. Você conhece todo mundo? Não, então você dá a palavra. Porque quem vai fazer brotar vai ser o quê? A palavra. E às vezes você vê árvores nascendo no meio de rochas, pedras. Você fala, como é que nasce uma árvore no meio ali dessas pedras, se a palavra falou que não nasce? É porque tem raiz. E por que tem raiz? Quem produziu a raiz? Falou, a potência da semente. Então muitas vezes a gente fica preocupado também com o tipo de terra. Então, eu não tenho mais hoje frustração nenhuma. Eu prego para todo mundo a palavra de Deus. Quer ouvir? Tudo bem. Não quer ouvir? Não é um problema meu, porque eu estou dando a essência do que a palavra diz. Eu só não posso alterar a palavra. Se eu mexer na palavra, eu mexo na eficácia. É que nem você pegar um medicamento e falar assim, eu vou aumentar a qualidade dele, você mexeu na eficácia. E ela, que é viva e é eficaz, ela perde a vitalidade de fazer raízes crescer onde tem corações duros. Raiz crescer onde é solo pisado. Raiz crescer onde está sufocado e ela nascer no meio dos espinhos, se arranhar, mas nascer no meio dos espinhos. Produz. Ele está falando produz, mas não amadurece. Por que não amadurece? Por causa da vontade humana. A gente acaba dando mais vontade à minha vontade do que colocar segundo a vontade e o propósito de Deus. Por isso que a nossa oração fala, fazei tudo segundo a vontade e o propósito para a glória de Deus. Então, vai clareando algo para nós e eu acabo vendo aqui a segunda pergunta que eu faria. Então, a primeira, por que nem todos aceitam? Eu falo, porque o problema está na terra. Mas não cabe a mim ver o problema. Mas que a semente tem potência para entrar em qualquer tipo de terra e produzir. Porque você já viu nascer árvore no meio de trilho batido. Eu já vi árvore nascer no meio de pedras. Eu já vi árvore crescer no meio de espinheiros e brotar e sair lá no meio dele. Mas não é o mais comum. Mas Jesus falou que os problemas estão nessas situações. Como eu penso, como eu sinto, que são bloqueios que nós sempre por onde a palavra passa. E como que eu vou agir? Se isso daí, a palavra passar por isso e oxigenar no Espírito Santo, aí ele falou, ao que caiu na boa terra, o que é a boa terra? É que chegou na consciência, na essência do coração, aonde vai funcionar um sangue oxigenado, cheio de vida, para dar vida e não mais a existência para a pessoa. E ele diz, ao que caiu em boa terra são os que tendo ouvido de bom e reto coração. De bom e reto coração. Aí ele fecha. Retém a palavra. Retém. Estes frutificam. Aí ele fala 1 a 30, 1 a 60, 1 a 100. A terceira condição que eu vejo é que, embora a gente pensando, Jesus, mas se só 25% vai ouvir, ele falou, não tem problema. Aqueles 3/4 que não ouvem, eles não têm potencialização. Mas esses que ouviram, eles são potencializadores. Aqueles que não ouviram, a semente morreu. Não se preocupa, porque os que ouviram, uma semente vai produzir 30. Uma semente vai produzir 60 grãos. E uma semente vai produzir 100 sementes. Sabe o que é 100 sementes? De forma indefinida. Vai gerar 100 pessoas parecidas com Cristo. Se é um trigo, vai ter 30 grãozinhos de trigo, 60 grãozinhos de trigos, 100 grãozinhos de trigos. Uma semente. Ele falou, não se preocupa com quantos ouvem, no percentual. Porque se a gente analisar, Jesus fala, Jesus, então não compensa pregar. Então hoje, quando eu falo para um grupo grande de pessoas, eu não me preocupo quantos que vão entender e frutificar. É quem o Espírito Santo assim o fizer. Porque o problema está na pessoa que recebe, a terra que recebe a semente. Quando ela recebe adequadamente, produz e frutifica. E tem uma palavra aqui que, diferente dos demais, ele fala, com perseverança. Então não é uma coisa que você fala assim, a palavra entrou, então ela vai ter que fazer tudo por mim. Não, a palavra é com perseverança.
O que significa com perseverança? Permitindo que ela passe, não só pelo nosso pensamento, pelas nossas emoções, modulem o processo, recebam a unção do Espírito, oxigenação que vem do pulmão, oxigena essa palavra, e a minha vontade agora é segundo a vontade de quem oxigenou, para que a vida possa ter o sentido da vida, e não apenas a existência. Então a palavra de Deus, ela é dita assim, ela não voltará vazia, porque ela é viva e é eficaz. Então você dá a palavra. Se ela é viva e eficaz, você não mexe nela, ela não volta vazia. Ela vai fazer o propósito que Deus assim o quer. Então, por que uns vão resistir e outros não? Ele falou, porque a palavra de Deus assim fará segundo o propósito que ela foi entregue. Mas você não adultere ela, você não mude ela. Você dá ela do jeito que eu estou passando. E assim acontecerá. E os 25% são potencializadores, que vale muito mais do que 3/4, que não vai potencializar. Então eu quero aprender uma outra verdade aqui, que é um princípio que é fundamento para a minha vida. Eu quero participar com os irmãos também. Eu não me preocupo mais para quem eu falo. Eu falo. Eu não me preocupo se ele vai entender e compreender plenamente. Apenas eu falo, porque eu sei que ela faz. Vai depender dele em receber, passar pelo pensamento, pelo sentimento, pela emoção e oxigenar no pulmão, para que possa fazer vida na vida dele. Então, se o Espírito Santo estiver com ele, fará isso. Senão, será uma pessoa chamada de sangue azul. É um religioso. O que é um religioso? Aquele de sangue azul que fala assim, eu sou salvo. E é santo? Não. E é justo? Também não. Mas eu sou salvo. E aí ele começa a se achar cabeça, querer mandar sobre todo mundo, achar que é a religião dele, a estrutura eclesiástica dele, os ritos dele, a forma de viver dele, tem que ser padrão para todo mundo. Eu falei, esquece isso. Então eu foco, Jesus, é só 1/4, Jesus? Ele falou, é só 1/4, mas potencializado. Qual que você prefere? Aí eu aprendi um outro princípio que é, toda semeadura tem perda. Você nunca semeia, quem tem fazenda sabe o que eu estou falando. Você nunca semeia tudo, porque você não sabe, diz a palavra de Deus, qual a semente que vai germinar. Qual é a palavra de Deus que vai gerar no coração dele uma transformação de vida. Eu já vi coisas assim absurdas. Uma pessoa tinha um folhetim numa igreja, na missa. Aí o padre lá rezando a missa falou assim, vamos virar a página. Aí o cara saiu da igreja e falou assim, hoje Deus tocou no meu coração, me converti, hoje me transformei, não vou mais viver uma vida desregrada que eu tenho. Eu falei, mas o que o padre falou? Não, o padre falou para a gente virar a página. Eu falei, não, ele mandou virar a página do livretinho que nós estamos lendo. Ele falou, não, o Espírito Santo falou para mim que eu tenho que mudar a minha vida. O cara falou, não, ele não falou para mudar a vida, ele falou para virar a página. Então, tá vendo? Quem é que vai fazer a obra? Não somos nós. Então a gente perde muito tempo querendo ajudar a pessoa a entender, compreender. Eu falo, irmão, é o seguinte, dá a palavra de Deus. Agora depende da terra, como que ela recebe, você entendeu? Como você pensa, como você sente, como você vai agir, e deixa o Espírito agir. Se o Espírito não agir, é sangue azul, vai virar um religioso. Mas se o Espírito agir, ele vai fazer a vontade expressando o que Deus quer, que sejamos como um Cristo. Por isso que somos gerados de novo. O primeiro Adão foi criado, terra. Agora o último Adão, ele é gerado por Deus, pelo Espírito Santo. Semente incorruptível da palavra de Deus. Então, isso me deixa assim bem tranquilo, porque a palavra será dada e ela não voltará vazia. E se acontecer transformações, não é mérito de quem levou, nem de quem semeou, de quem molhou, mas de Deus, como diz Paulo, de dar o crescimento. Aí eu lembrei, sabe de quem? De Corinto. Em Corinto, fala assim, que tinha uns que falavam assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outros falam, eu sou de Pedro, e outros falam, eu sou de Cristo. Aí Paulo falou assim, você acha partido na igreja por causa de homens? Por acaso Cristo está dividindo? E aí eu fui analisar mais profundamente os problemas. Sabe quem dava mais problema dentro daquelas igrejas? Não era nem quem era de Paulo, nem quem era de Pedro, nem quem era de Apolo. Era quem se dizia que era de Cristo, se achava espiritual, maior do que todos. Dava mais trabalho. Aí Paulo falou assim,
Vocês não estão entendendo. Eu vou usar agora essa figura para mostrar que Cristo não está dividido. Cada um de nós estamos fazendo uma função. Um põe uma semente, que é a palavra. Vem outro, rega essa palavra. Mas quem dá o crescimento é o Papai Celeste. Então, a minha oração, a minha palavra, o meu ensino, tudo que eu fizer, não há glória nenhuma. Apenas eu tenho que passar a palavra sem mudar, sem alterar, sem mexer, sem acrescentar, sem tirar nem pôr, do jeito que ela é. E ao passar, o Espírito Santo fará essa obra. Como aquele, vamos virar a página. O Espírito Santo falou comigo que eu preciso mudar minha vida. E mudou realmente. E para encerrar, tem a última consideração. A mesma palavra que salva, diz Jesus Cristo, é a mesma palavra que vai condenar aqueles que a rejeitaram. Isso tem assim muito claro para mim. Eu queria compartilhar com os irmãos essa manhã para a gente meditar a respeito disso, crescer um pouco mais nesse pensamento. Para aquele que nos acompanham também nesse momento, que possa crescer, amadurecer, para que realmente essa semente que está dentro de cada um de nós possa realmente fazer com que haja vida e vida abundância. Não só de nós, mas que outros possam ser inspirados por nós, porque quando nós expirarmos, indo para a cruz e seguindo a Jesus, eles possam ser inspirados através de nós para terem uma transformação de vida e ficarem parecidos com Jesus Cristo. Deus abençoe, que a gente possa crescer e agora refletir um pouquinho mais a respeito desse tema, em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém.